Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. A arte está ligada ao espaço sagrado, seja na tradição da Igreja do Oriente, seja na do Ocidente. Até o primeiro milênio do cristianismo, a imagem do Cristo Pantocrator representava o Senhor do Universo. Com a divisão da Igreja romana e ortodoxa, essa imagem foi sofrendo mudanças de interpretação. Qual a relação entre a dimensão pedagógica e religiosa da arte? Aqui no estúdio eu converso com Vilma Tomaso, ela é professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Como vai, Vilma? Um prazer recebê-la aqui no Religare. Prazer é meu, agradeço muito o convite, Flávio. Muito felizes, né? Nós Sim. estamos. Né? Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religare, Conhecimento e Religião. Vilma, que livro tão lindo, né? Sobre o Cristo Pantocrator, né? Que você publicou pela Paulus, né? Subtítulo Da Origem às Igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro. Eu diria assim que é a tese de doutorado mais linda que eu conheço. Muito obrigada. Né? Como é que você chegou a o tema propriamente da obra? Você defendeu o seu doutorado em 2013 na PUC São Paulo. Sim. Você é doutora em Ciências da Religião. Sim. Começou com o meu mestrado. Sim. Eu fiz um mestrado com El Greco e Maria Madalena. Maria Madalena na arte, né? Mas eu escolhi um pintor que é muito caro a mim, que é o El Greco. E eu achava a arte dele muito diferente, Flávio. Falava, mas o que ele tem de diferente, completamente diferente dos pintores, dos artistas da época? Estudando o El Greco, eu percebi que ele... Fiquei sabendo que ele era pintor de ícones na Grécia. Na verdade, o nome dele é Domênicos Theotokopoulos. E ele era mestre, pintor de ícones. E ele depois foi para Veneza e aprendeu a pintar a arte do Renascimento na época, né? A terceira dimensão, a perspectiva. E no final da vida ele foi voltando à arte icônica. Bom, eu comecei a estudar os ícones e fiquei apaixonada. Falei, vou fazer uma tese, vou fazer um doutorado sobre ícones. Mas quando eu já estava bem adiantada, eu pensava, o que isso vai servir para quê? E eu já conheci o Cláudio Pastro, tinha usado alguns livros dele no meu mestrado, e eu vi que ele tinha muita influência dos ícones. Entrei em contato com ele e fiquei maravilhada, porque ele tinha como inspiração a arte dos ícones também, sim, a arte bizantina. E fui conversando com ele e vi que não só a arte bizantina, ele tinha outras influências. Por exemplo, a arte românica, desconhecida nossa, que foi uma arte que foi do século IX ao XI, do 9 ao 11, mais ou menos. E ele me mostrou essa arte que eu me encantei, que é uma arte não tão comum na Europa, porque as igrejas muitas acabaram, outras se transformaram foram decoradas depois com barroco, mas tem algumas igrejas, inclusive eu pude visitar algumas. E ele teve influência também de alguns modernos, de alguns pintores modernos, né? E me encantei com aquilo e tudo que ele falava eu ia pesquisando. Sabe o que aconteceu? Se tornou o meu livro, minha tese, além do Cláudio Pastro, acabou sendo o quê? Uma história da arte no cristianismo, né? Sim, e nós poderíamos dizer que esse livro de história da arte no cristianismo, o fio condutor, então, o ícone do Cristo Pantocrator, é através deste ícone que você vai falando sobre a história da arte no cristianismo? Também, porque o Cláudio, ele era uma pessoa muito crítica, mas crítica com posicionamento que depois você pesquisando, você vê que ele tinha as razões dele por isso. Porque com o humanismo, depois, quando houve a divisão da igreja, e depois com o Renascimento, o altar para a igreja sempre foi Cristo. A Igreja Católica é uma igreja cristocêntrica, né? Isso desde o princípio. Só que com o passar dos anos, a gente dizia na escola, né? Quando tirou o Cristo, o Deus do centro,
a sociedade deixou de ser teocêntrica e voltou e se tornou antropocêntrica, veio um individualismo. Então, é muito comum, inclusive aqui no Brasil, né, nós temos igrejas com muitos altares. Santa Teresinha, São João, vários santos, né? Santa Rita. Então, você tem o altar de Cristo, mas você vai passando e ele achava que aquilo era um absurdo. Porque no Concílio Vaticano II já houve essa chamada de atenção. E ele se dizia, eu, Vilma, sou um artista pós-Vaticano II. Eu não vou pôr santo no altar. Quem tem que estar no altar é o Cristo. Outra coisa que ele falava muito interessante, Cristo crucificado não pode estar no altar. Só a cruz processional pode ficar. Então, ele foi me ensinando e eu fui buscando nas fontes do Vaticano II. E ele começou a colocar o Pantocrator novamente nos altares. Qual que é, assim, o primeiro registro, né, do Cristo Pantocrator? É possível identificar um determinado período? Né? Quando é que essa imagem do Cristo Pantocrator ela ganha essa visibilidade na história da arte? Olha, foi no período pós-Constantino. Por quê? O Constantino, o imperador, né, Constantino, ele, no Edito de Milão, ele permitiu que os cristãos tivessem o seu culto, que para nós nem é culto, nós temos uma liturgia, né, que é diferente de culto. E esses cristãos que iam, que lugares que eles faziam esse culto? Nas casas, né? É a Domus Ecclesia. Então ele falou, não, vamos fazer lugares públicos. Então algumas pessoas, alguns cristãos que tinham posses, deram seus mercados, por exemplo, né? Tinham os mercados. Sim. Então eles deram aqueles edifícios, né, particulares. E houve também, o Constantino deu alguns edifícios públicos que eram em forma basilical. Isso que é interessante. A forma basilical veio de Roma, né? De uma arquitetura romana que nós usamos até hoje. E aí é que esses artistas, isso foi uma coisa que nós pesquisamos também e aparece no livro, isso eu relato no livro. Eles não participaram do Concílio de Nicéia, por exemplo. Então, mas quem é esse Deus desses cristãos, né? Eu estou falando dos artistas do Império, que eram os melhores, né? Fica imaginando, os melhores artistas do imperador. Cena, né? E fala, mas quem é esse Deus aí que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer aqui? Ah, ele é o Deus de todos os deuses. Ah, é? Então ele é Júpiter. Para os romanos, Zeus para os gregos, né? Como é que era a figura de... Se você vir, eu tenho até uma imagem que eu coloquei. No Panteão, em Roma, tinha uma imagem do deus Júpiter sentado num trono. Então, eles se inspiraram nessa imagem. Porque o que era o Júpiter? Era o maior aquele que era tudo, né? Senhor do universo. Senhor, mas... E para nós, cristãos, isso agora falando teologicamente, ele é aquele que tudo sustenta, como é no cristianismo mesmo, né? Tudo. Porque no Cristo Pantocrator, Flávio, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quem pode ser retratado? Só aquele que encarnou, e é Cristo. Só que a face, eles usaram a Santa Face, que eu também conto aí o que é. Então, aí começa nessa então, história da tradição. E é muito bonito porque eles colocavam o Pantocrator na ábside da igreja, só essa parte, né? Geralmente não era no trono, do busto para cima, né?
com a mão, uma abençoando, a outra carregando a escritura, né? Podia ser em rolo ou livro, que é a palavra de Deus. E quando o cristão entrava, quando o fiel entrava, ele sabia que ele estava trilhando o caminho para ele, para a eternidade. Quer dizer, a vida, isso dava um sentido para a vida. Então, tudo tinha um sentido, tudo era um símbolo, sabe? E as paredes das igrejas eram o autorretrato da igreja. Elas contavam toda a história da Escritura. Sim. Essas igrejas são muito... Algumas ainda existem, eu tive a alegria de poder visitá-las, sabe? Bom, então, nesse caminho, então, atravessar a igreja é um ir em direção ao Cristo. E é interessante porque a vida toda era como se fosse um organismo, né? Na entrada das igrejas, no portal, né? Existia muitas vezes o juízo final. Olha, você vê o que você está fazendo na hora que você sair daqui. Não vai esquecer disso. Então, as pessoas tinham mais esse sentido da vida, sabe? Da onde eu venho e para onde eu vou. Bom, nós vamos falar sobre essa dimensão pedagógica no próximo bloco. E nós estamos fazendo o sorteio de um exemplar do livro O Cristo Pantocrator, que é fruto de uma tese de doutorado da nossa convidada, Vilma Tomaso. O livro saiu pela editora Paulus, que cedeu gentilmente um exemplar para o sorteio. Quem quiser pode escrever para a nossa produção, religare@tvhorizonte.com.br é o nosso e-mail. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.